Bom dia. Ah, Meu nome é Ana Laura e a gente, juntamente com o Gabriel, a Nilce Cristiana e a Thalita, nós vamos apresentar um seminário sobre o artigo Comportamento Informacional de Travestis Multiplicadoras, a reconstrução da cidadania por meio da informação, para a disciplina de Fontes de Informação. O artigo ele foi feito por duas pessoas, a Marcela Aguiar da Silva Nascimento e a Marta Leandro da Mata. Ok. Para começar, eu gostaria de. Pode ir para o próximo já. Eu gostaria de apontar a área da ciência da informação, como ela está ligada na construção da cidadania e como essa junção tem um grande potencial na busca por igualdade informacional. Então, falando rapidamente sobre o papel da ciência da informação, a sua atuação está principalmente ligada principalmente na identificação de problemas informacionais e, a partir disso, propor soluções. Os problemas existentes que são identificados estão totalmente ligados ao momento em que a sociedade vive. Então, em relação a isso, a partir da década de 80, começou-se a discutir se a ciência da informação não deveria atuar num campo mais social, e se os seus estudos não deveriam começar a incluir no atendimento a comunidade geral também, e não apenas a científica. Porém, até os anos 2000, a busca por soluções de acesso e uso da informação aos usuários era totalmente excludente, pois ela não beneficiava a todos e deixava os grupos ditos como marginalizados, que por preconceito já eram deixados de fora do acesso à informação, sem as condições informacionais mínimas sobre quem eram, sobre o seu lugar na sociedade e a realidade em que viviam. Ou seja, além de inviabilizar o acesso, não se existia o interesse em produzir e publicar informações a respeito desses grupos, em especial no que concerne aos estudos destinados a travestis, transexuais e transgêneros. Desta maneira, percebe-se a importância da informação como uma forma de garantia de sobrevivência e resignificação de visões não condizentes com a realidade, através de um processo de empoderamento individual, social e coletivo. Então, foi-se proposto o Grupo Gold. Ele foi fundado em 2005, no Espírito Santo, e o seu nome é Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade. É uma associação que busca o direito e a informação a todas as pessoas, principalmente as que estão ligadas na comunidade LGBTQIA+. Então, quem atua principalmente nessas... Volta o slide rapidinho. Nessa associação são travestis que elas se chamam travestis transformadoras e elas estão ligadas nesse processo, né, de formação e informação sobre gênero, sexualidade para toda a comunidade. Então, veremos adiante como o comportamento informacional dessas travestis se dá, como elas identificam as necessidades informacionais da comunidade, como que elas buscam e usam essa informação para a promoção de cidadania. Passo a palavra para o Gabriel, que vai dar seguimento. Bom dia, eu vou então começar a falar um pouquinho sobre comportamento informacional relacionado às travestis multiplicadoras. A gente tem bem claro no artigo que a maior parte das pesquisas feitas por elas, principalmente no âmbito da internet, que é onde elas têm mais acesso, são pesquisas relacionadas com o processo de transição, né? A gente está falando especialmente das travestis, como é o título, mas a gente tem incluído nas falas das autoras do artigo a questão das mulheres trans também. Ela é constituída, ela foi constituída em 3 fases,
essa pesquisa, né? A primeira de sistema, que é uma pesquisa tradicional, ou seja, qual método, qual material é utilizado para pesquisa. A segunda fase é relacionada com as usuárias, ou seja, a pesquisa ela é feita para especificamente travestis ou para mulheres trans. Então, é preciso ter essa especificação, né, com relação ao suprimento de necessidades pessoais. E a terceira fase é com relação aos sujeitos, então, relacionada à história dessas pessoas ao longo da sociedade, as tensionalidades e as intersubjetividades, né, as intersecções entre essas características desses sujeitos que estão fazendo as pesquisas na internet. Então, ela caracteriza esse processo é fluido, ele não necessariamente precisa seguir essa ordem das fases, e então, no caso, a pessoa pode justamente ser mais direta com relação à pesquisa, tornando-se uma pesquisa mais ativa ou uma pesquisa passiva, como vai ser visto na questão da busca informacional feita por elas, onde muitas delas buscam fóruns e grupos na internet para se informar. Os tipos de comportamento. Nós temos 3 tipos de comportamento quando a gente fala de busca de informação. O comportamento de busca de informação é o primeiro. Ele é uma busca intencional, voltada para algum objetivo. No caso, as pessoas estão buscando sobre transição na internet, então é porque elas têm interesse, enfim, pessoal, em saber mais, se informar a respeito. O segundo é o comportamento em sistemas de informação, né? É a interação com qualquer informação que é encontrada nesse espaço, e assim as pessoas tomam decisões mentais a fim da sua relevância, né? O quanto é válida para si ou não. E também o terceiro comportamento é o de uso da informação, né? Que daí é relacionado à tomada de decisões a partir das recuperações das informações recuperadas, né? Porque essas informações vão ser agregadas a um conhecimento e para ser colocada em prática ou não. Os estudos de comportamento de busca, como eu disse anteriormente, eles são importantes justamente para focalizar, né, e delimitar o que a pesquisa, a pesquisa ser feita de modo que ela vai ficar mais eficaz e mais precisa, né, conforme os resultados. Os principais parâmetros dessa busca feita pelas travestis, a gente tem, o principal deles é a análise do contexto social delas, a vulnerabilidade socioeconômica das travestis, que infelizmente no Brasil ainda é um espaço de muita violência e sexismo, né? É aquela objetificação do corpo travesti. Então, isso é muito importante, porque isso prejudica, né, a eficiência da busca e, por consequência, a posse de recursos, né? Que muitas dessas travestis acabam não tendo acesso a ferramentas necessárias para fazer a busca e se informar da melhor forma possível, né? Quando eu falo dessa busca e desse conhecimento, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que ele tem toda essa parte científica, mas também que ela deve ser valorizada, a aprendizagem própria a partir da existência delas mesmas, né? Então, as relações que elas têm nos dia a dia, as intersecções das vidas delas. Então, é por isso que eu deixei essa parte do conhecimento empírico adquirido, eu achei importante destacar por conta disso, porque é preciso valorizar a existência delas. E, por fim, no contexto brasileiro, eu trago que a identidade travesti é negligenciada informacionalmente, né, por conta dos recursos e das questões de acesso, né, e, porque, querendo ou não, a questões informacionais hoje em dia estão muito atreladas a relações de poder, e por fazerem parte de uma parcela negligenciada da sociedade, muitas vezes elas não têm o acesso devido e de qualidade que precisam. Aí eu trago uma citação da Maria Zanella, travesti, bibliotecária, e hoje em dia ela faz ciências sociais ela é estudante de ciências sociais na UFSC.
onde ela diz que por conta do estigma que a sociedade promove acerca das travestis, o acesso à informação no seio em que vivem é precarizado, reflexo das desigualdades de poder. O acesso à informação possui identidade de gênero sexual, raça e poder aquisitivo. Então, o que acaba sendo proposto no texto e que a gente vê essa necessidade é que sejam criadas estratégias que ressignifiquem a identidades não hegemônicas e que valorizem novas narrativas para poder ampliar e expandir os estudos em torno do campo das ciências da informação. Passo a palavra agora para Ana. Dentro das pesquisas realizadas no artigo, elas ficaram em 3 partes. A primeira é a parte de necessidade de informação. Pode passar. Então, foi pesquisada quais seriam as principais necessidades que esses grupos, essas comunidades possuem. Então, se enquadram dentro das pesquisas. Como se inserir na Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica, a autoaplicação e aplicação em terceiros de hormônios, processo de hormonoterapias, alteração de nome e gênero em documentos oficiais, tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico e doenças sexualmente transmissíveis. Essas necessidades informacionais, elas estão ligadas em 4 pontos. O primeiro é expandir estratégias de busca e acesso à informação, garantir o direito e exercício à cidadania plena, questões de saúde e segurança da comunidade e a disseminação de informações atualizadas e confiáveis a respeito da população travesti e transexual. Agora eu passo a palavra para a Cris. Oi, meu nome é Nils Cristiana e eu vou falar sobre a busca de informações. A principal fonte de informação que as travestis buscam para ter informações sobre identidade de gênero é a internet. Elas buscam também informações em âmbito internacional. A pesquisa no exterior é mais avançada em relação à área da saúde. Não há valor às vozes como as violências nacionais, preconceito e as histórias delas. A rede social é um meio de comunicação e é por ela que mantém os grupos de apoios das comunidades, como o Facebook. Há diversos grupos no Facebook, mas um deles que é citado no artigo é uma comunidade travesti de transexuais e transexuais. E um desses grupos ele é fechado e apenas é permitido a entrada com aprovação dos administradores. Esse grupo consta mais de 22 mil integrantes. O grupo ele é totalmente exclusivo para tratar sobre hormonoterapia. Em uma palestra sobre a saúde LGBT, uma ativista transexual e graduada em medicina pontuou na palestra que a grande parte das travestis buscam as redes sociais para informações sobre injeções de hormônios femininos, implantações de prótese e silicones. Ao ser questionada, se elas encontram todas as informações que desejam nos melhores veículos de informação sobre a identidade de gênero, a resposta foi bem negativa, porque elas enfrentam muitas barreiras. Uma delas citou na palestra também que ela não acredita que pois que tem muita pesquisa antiga, poucas são atualizadas e grande parte não contempla e são especificadas. Outra dela também falou sobre a vulnerabilidade social e o estigma consolidado na sociedade brasileira com os corpos travestis, que são também oriundos de crença e sua subalternidade perante a comparação com a sociedade heterossexual. O problema é que o conhecimento é distribuído para a sociedade de uma maneira desigual. Ao buscar o termo travesti nas ferramentas de busca como o Google, o que se recupera da informação são iniciais de desrespeito, como sites de acompanhantes, prostitutas, vídeos pornôs e milhares de notícias sobre assassinatos e homicídios. De acordo com Wilson e Walsh, tem 8 variáveis intervenientes que podem influenciar o processo de busca de informação.
São eles as características pessoais, variáveis emocionais, variáveis educacionais, variáveis demográficas, variáveis sociais e interpessoais, variáveis ambientais, variáveis econômicas e as características de fonte. As características pessoais, variáveis emocionais e sociais pode estar relacionada a empecilhos exteriorizados pelas participantes devido à discriminação e descaracterização da sua identidade feminina. Já as variáveis educacionais estão representadas em um fato positivo, com a possibilidade de frequentar espaços considerados privilegiados em relação às outras travestis. Por fim, uma pesquisa realizada por Thompson, as principais variáveis intervenientes encontradas pela população de transgêneros em uma unidade de informação se enquadram em categorias como transfobia e homofobia institucional. Ele observou nessa pesquisa que é um grande fator pela qual influencia o afastamento delas nos ambientes de informação. E agora eu passo a palavra para a Thalita. Oi, aqui é a Thalita e hoje eu vou falar sobre o uso e o compartilhamento da informação. Bom, de modo geral, com toda a ajuda da Gold, as participantes elas puderam ter os seus acessos por meio de redes sociais, que é onde elas fazem contato com outros membros e elas podem realizar a troca de informações. Algumas outras integrantes relatam que muitas vezes, por haver pesquisas que não são oficiais sobre dados estatísticos, elas acabam recorrendo à busca pela divulgação de dados que são obtidos por pesquisas autorais, que no caso são realizadas pela própria Gold, que seriam mais confiáveis. E todas as integrantes elas concordam que a disseminação de informações por meios das redes sociais, palestra para públicos diversificados e, enfim, só acontecem por conta da retroalimentação com outras travestis. Portanto, isso só reforça a ideia de que esses tais conhecimentos que são distribuídos sociedade afora, eles são de maneira desigual, digamos assim, alimentados pelo preconceito e frutos da desigualdade e exclusão às travestis que são marginalizadas e oprimidas. Pode passar o slide. A influência do ambiente. Bom, as participantes que foram entrevistadas, elas demonstraram haver diversas barreiras em relação à extração de informações relacionadas à identidade de gênero e travestilidade no ambiente exterior à organização. E isso implica ali diretamente nas suas próprias atividades no seio organizacional. Fora da organização, é realmente muito mais complicado de ter o acolhimento necessário para obter essas informações necessárias. E, bom, no próprio artigo, é relatado que muitas delas sofreram algum tipo de discriminação por parte de bibliotecários, e até o pouco interesse deles com os materiais informacionais que possam as ajudar, tanto que Jardine, em seu artigo Informação Inclusiva para Pessoas Trans, cita atitudes que uma biblioteca pode exercer para acolher pessoas transgêneros. Então, sendo assim, isso nos faz questionar a tal luta pelo acesso à informação às minorias que o bibliotecário diz. Até onde ela vai? Cabe a nós refletir isso e, se possível, também mudar essa situação. Pode passar o slide. Considerações finais. Bom, esta pesquisa do artigo ela contribuiu muito na análise do comportamento informacional de travestis multiplicadoras, já que comporta a realidade e as dificuldades das mesmas de adquirirem informações, além de toda a problemática de diversas outras situações que elas enfrentam no cotidiano, geradas pela difícil busca de informação para a validação de seus próprios direitos. No nosso país já deixou de ser novidade o fato de que as experiências vivenciadas por travestis são caracterizadas como desumanizadoras. Portanto, as travestis elas lutam atualmente utilizando como forma de combater a exclusão, restituindo suas próprias cidadanias por meio da informação e de seu compartilhamento em grupos e comunidades. Concluindo, a internet ela aparece como a fonte de informação mais utilizada para a busca de informações, tendo maior obtenção nos resultados por meio das redes sociais e principalmente em grupos de apoio de travestis.
Porém, todas as participantes, mesmo assim, encontraram dificuldades no acesso às informações sobre identidade de gênero. E isso se dá devido à falta de confiança nas informações, certamente por conta de fake news e devido também à discriminação e à desatualização das próprias notícias. Bom, achei importante citar uma fala de Lustosa, que em seu manifesto o Traveco Terrorista afirma que é imprescindível para alguns corpos narrar as suas próprias realidades, suas intensidades sensitivas, vozes escutas, tensões e paralisias. Haja vista que produções marginais de prostitutas, pessoas pretas e travestis que romperam com a ideia universal do nós brasileiro foram estruturadas como crime, obscenidade ou falta de sofisticação, além de terem sido estrategicamente manipuladas, apagadas e distorcidas. Portanto, com toda essa visão de criação de possíveis novas possibilidades epistemológicas, a pesquisa ela foi potencializada com o intuito de tentar projetar novos estudos de comportamento informacional e, na CI, um discurso diferente, com narrativas de travestis sobre suas corporeidades, identidades e intelectualidades. Bom, e esse foi o nosso seminário. Obrigada por assistir.